Olá a todos, sejam bem-vindos à STP-TV. Avelino Chantre e Joana Machado não deixam os seus créditos por mãos alheias no que diz respeito à dança. Hoje vamos saber tudo sobre a sensualidade das danças africanas. Não saia daí. O Kizomba é uma dança sensual, pragmática e que muitas vezes levanta até alguns preconceitos. Ainda assim, são muitos aqueles que dançam este ritmo que nos chega das Áfricas. A melhor forma de aprender Kizomba é inscrever-se num dos muitos workshops que encontra um pouco por todo o mundo. Escolha uma escola, pratique e depois tente arranjar um bom par, afinal esse é o segredo desta dança. Para além dos workshops que estão um pouco espalhados por todo o mundo, existem também vários concursos de dança e muitos são aqueles que brilham nas pistas e conseguem alcançar grandes prémios. Quem sabe, esse não será o seu caso. Arrisque-se, dance e, sobretudo, divirta-se. Afinal, o Kizomba é isso mesmo. Olá, sejam bem-vindos à STP-TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para partilhar um pouco sobre a sensualidade destas danças africanas. Começo pela Joana, muito bem-vinda. Há quanto tempo é que já começou a dançar? Bom, dançar a sério foi há uns 14 anos. 14 anos? Uhum. Não, dançar no social há uns 14, mas dançar a sério há uns 10, 11, 11. E o que é que levou a este interesse pela dança? Era uma coisa que eu queria fazer desde pequena, apesar de não ter começado logo, fiz um percurso normal das meninas portuguesas, fui para a faculdade, essas coisas todas. Pensei num trabalho na altura, mas a dança sempre chamou, então eu tive que responder. E já conversamos um bocadinho mais, vamos conhecer o nosso segundo convidado, o Avelino, muito bem-vindo também. Obrigado. E faço a mesma pergunta, há quanto tempo é que já está neste mundo da dança? Bem, há muita gente que diz que dança desde a barriga da mãe. E eu acredito e afirmo e sublinho mesmo, porque, como sabem, culturalmente em África temos essa coisa do ritmo. Parece que ainda tenho alguma sensação de andar nas costas da minha mãe, neste caso. Ela, como é que se diz? A tirar a casca do milho, a pilar o milho. Aquele embalo, aquele ritmo. E não só, é sempre ritmo por todo lado. E danço desde pequeno, desde que comecei a caminhar. Mas mais tarde recebi um belo convite que foi de uma companhia que na altura estava a fazer investigação e recuperação de formas tradicionais cabo-verdianas e não só, que mais tarde estendeu-se por África. Companhia essa que tive aí 10 anos a trabalhar em termos de recuperação e investigação. E mais tarde recebi um próximo convite que veio através da Gulbenkian, que foi uma encomenda para trabalhar na Lisboa, capital europeia da cultura, de onde acabei por fazer uma formação mesmo séria de dança contemporânea e outras coisas, clássico, um bocadinho de clássico, sapateado, tudo que era expressão à volta da dança e concretizar, digamos assim, um sonho. De dançar, De dançar, precisamente. sem dúvida. E a Joana, quando é que se deu o dia em que decidiu fazer da dança a sua vida profissional? Bom, eu sou péssima com datas, mas eu tive um tempo de aulas de danças de salão e depois fiz uns 4 anos de tango argentino. E na altura comecei a sair mais e a conhecer mais os sítios onde se dançava socialmente e conheci o Avelino e o Avelino convidou-me para trabalhar com ele e foi assim, isto foi em outubro de 2007, acho eu. Mas antes, em abril de 2007, o Avelino convidou-me para fazer parte de um grupo coreográfico que tínhamos na altura, que era o Escapa 2040. E só depois, em outubro, depois de ter passado essa temporada, esses foram cerca de uns meses ali, a meio do ano, a dançar e a fazer algumas apresentações, é que o Avelino convidou-me para trabalhar com ele. E como é que tem sido este percurso enquanto par? Como é que tem sido este percurso a nível da dança?
Maravilhoso. Ainda hoje, ou seja, ainda há bocado tivemos a falar disso. Que em pouco tempo foram muitas experiências e muita estrada. E acabamos por vivenciar mesmo muitas experiências e um bocado a evolução deste boom ou este fenómeno que acabou por rebentar agora, ou está a acontecer, mas eu acabei por acompanhar ou ver esta coisa surgir ou nascer cá em Portugal, ou vindo da África cá para Portugal, Lisboa, e estávamos a falar que no meio disto tudo acabamos por viajar muito por vários países, dar formação a muita gente, formação nem tanto, mas ensinar através de workshops, cursos. Nós trabalhamos juntos há 8 anos, mas o Avelino começou este percurso antes. Sim. Porque a própria dança nunca foi uma profissão de futuro, digamos assim. Pois era, na muito altura. pouca gente tinha a dança como futuro. E de repente há de facto este boom em que toda a gente quer aprender a dançar. Notaram esta diferença? Têm experienciado esta evolução da dança Sim. ao longo dos tempos? Se eu acompanhei, tu então acompanhaste muito mais. Por acaso é surpreendente mesmo, porque acompanhei mesmo desde uma altura em que não havia nada. Era praticamente... Era estranho, porque vim para Portugal em 94 e acompanhei não só a música, mas uma evolução do vestir, por exemplo, da moda. Em 94 não tem nada a ver. Claro. Os carros e tudo. E depois, sempre que estive cá, frequentei sempre, digamos assim, as discotecas ou casas africanas. Sempre procurei aquele cantinho de refúgio, digamos assim, e não só para estar, encontrar amigos, etc. Lembro-me do Ritz Club, o IF, que é a casa onde nasceram os Irmãos Verdade. E naquela altura essas casas eram frequentadas por africanos. Por africanos só. Era E a uma kizomba coisa... e os outros estilos musicais eram dançados apenas por africanos. Sim. No Hoje em entanto, dia, agora pois, a hoje coisa em dia, mudou. por exemplo, ouvir uma kizomba ou a música africana num centro comercial, para mim é surpreendente. Para as outras pessoas acham normal. Mas para mim eu fico uau! Exatamente. Há uns tempos atrás era impensável, Sim. não é? E fico contente que haja essa como é que é dizer, esse reconhecimento. Nem vou falar de fusão porque é uma coisa inevitável. Porque eu, como cabo-verdiano, tenho muito de Portugal, digamos assim. Mesmo fala-se da kizomba, entrando um bocadinho na história da dança. O que chamamos frame ou armação em si não existe em África, nos primórdios, digamos assim. Como todos podem saber, em África começou com coisas mais tribais, etc. E de ver um africano e uma africana, ou um africano com um europeu agarrados daquela forma clássica, digamos assim, que surgiu com a valsa, só para chegar a um ponto que essa fusão, digamos assim, ou esse reconhecimento era inevitável. A África com a Europa. A África e a Europa, ou, neste caso o mundo inteiro, para verem o afro para o europeu, ou seja, a mistura em que surgiu um ritmo que vem dos tambores, que é um slogan por acaso usamos muito, que é From the language of drums to the ballroom dance floor. Tipo, vindo dos tambores, dos tantãs, até chegar às danças de pistas. salão, até duas pessoas se agarrarem com aquela postura clássica que veio da valsa Há 300. há 300 e tal anos, digamos assim, e pronto. Muitas vezes falam muito de uma coisa africana, mas há sempre um dedo, neste caso, Europeu. europeu. É uma Pois, fusão. Acaba por ser Sem um pouco dúvida. Sim. uma fusão. a história em si acaba por moldar um bocado as culturas. Por exemplo, fomos colonizados, mas acabamos por também receber muita informação. E nós também acabamos por partilhar muita informação. E hoje em dia fico contente que haja essa... Não digo, mais uma vez não vou dizer fusão, mas esse reconhecimento que há, sem dúvida, uma ligação. Quer social, política, económica, tudo.
E é possível ver essa dita fusão, essa partilha neste casal que eu tenho à minha frente, portanto um cabo-verdiano e uma portuguesa a dançarem músicas africanas. E pergunto à Joana como é que chegou esse interesse pelas músicas africanas e mais especificamente pela kizomba. Na verdade, eu dançava no social e na altura o que estava mais em voga era a salsa. A kizomba ainda tinha pouca expressão na maioria das casas, sendo que havia casas como o Beleza, por exemplo, onde aí sim os ritmos africanos tinham o peso na sua totalidade. E eu comecei a ter contacto com a dança quando o Avelino me convidou. Eu dançava só no social, a kizomba social, tranquila, na pista. Quando o Avelino me convidou para trabalhar com ele, aí sim o Avelino deu-me formação e aprendi muito no que toca à técnica, passadas, método de ensino, porque era o que o Avelino estava a falar ainda há pouco. Nessas casas, o Ritz, o IF, o Beleza, juntavam-se todas as antigas colónias, não é? Para conviver, para estarem juntos e como é óbvio, os portugueses também quiseram fazer, começaram com menos, mas as pessoas queriam fazer parte daquele mundo, tinham amigos, queriam, então, mas como é que se dança? E foi nessa altura que houve um grupo restrito de pessoas que se tornaram um dos primeiros professores do mundo, porque o berço da metodologia de ensino da kizomba é em Portugal, em Lisboa. Não é o berço da kizomba, não é, a kizomba não nasceu em Lisboa, mas foi aqui que se começou a ensinar de uma forma oficial, mesmo a aulas e tudo mais. E começou com essas pessoas e pronto, e o meu interesse também é por esta paixão, porque a cultura africana é uma coisa muito envolvente, é uma coisa real, é uma cultura real. Eu não sei como explicar isto de outra forma. É verdadeiro, a raiz é verdadeira, não sei como dizer, é mesmo assim. O sentimento é muito genuíno. É isso, o sentimento que eu tenho é de que aquilo é verdade, é uma verdade, não é uma coisa plástica, não é uma coisa fictícia. E depois é antiga. E quando ensinam, é isso que tentam transmitir aos alunos? Sempre. Sem dúvida. Por exemplo, hoje eu vejo a kizomba como uma coisa, para mim é muito clara. Por exemplo, em África há muitos cultos ou rituais, que a maior parte são rituais de celebração à vida. E que no fundo é mais, o que faz mais é ligar-nos mais à terra para celebrar a vida. Hoje em dia vejo um grupo de pessoas, ou uma casa tipo Beleza, cheia de gente e feliz e a dançar e aqueles ritmos todos. Vai um bocado de encontro a cultos, digamos assim, ou rituais muito simples de celebração à vida. E eu acabo por passar um bocado da história às pessoas, não só ensinar como dançar, mas também passar um bocado da história, tendo em conta que eu tive muito tempo em África também a investigar mesmo e estudar. E depois aqui em Portugal acabei, curiosamente, por conhecer melhor as minhas raízes. Porque muita informação está cá em Portugal. Porque os mais velhos vieram há muito tempo, os imigrantes, etc. E aqui ficou uma cultura quase que protegida. Enquanto que em Cabo Verde, Angola, a cultura em si teve algumas alterações ou influências. Lá a coisa evoluiu por certos lados que... não sei se devo dizer... Devo, né? Com as influências da globalização ou americanização, digamos assim. Por exemplo, em Angola vê-se muito Afro House e outras coisas. Em Cabo novos Verde, estilos a surgir, novos estilos musicais. em Cabo Verde, o hip-hop em grande e não sei o quê. Mas aqui não, aqui acho que a coisa manteve-se. Acho que isso acontece sempre com a imigração. Os imigrantes, quando saem do seu país, têm necessidade de guardar, não é? Exatamente, a sua cultura. Não deixam tocar. Aquilo é o meu país, é o que representa. Então, os imigrantes guardaram de uma forma mais preciosa. Eu sempre tive em contacto com os mais velhos, porque, como podem saber, né?
Em África há sempre um culto do mais velho, há sempre um maior respeito Exatamente. pelos mais velhos e que vai um bocado de encontro ao meu processo, digamos assim, a minha história de vida em relação à dança. Eu via sempre os meus mais velhos que o sonho deles era ser grandes bailarinos, com formação clássica, etc., salão e tudo mais. E que vai um bocado de encontro ao nome do nosso projeto. Neste caso, para mim, o projeto chama-se Ultimate Kizomba. Para mim, de certa forma, justifico como onde alguém um dia, ou neste caso eu ou os meus antepassados, quiseram chegar, que era ter formação como deve ser e levar a dança, a sua dança em si, a outro nível. Mas ainda há quem diga que esta kizomba que é dançada, ou o semba, o próprio semba que é dançado hoje em dia, que não conserva o ritmo tradicional da verdadeira kizomba, e que esta kizomba que é ensinada e que é dançada como uma dança de salão, que já não é propriamente a verdadeira kizomba. O que é que dizem? Eu compreendo. Mas na verdade há que compreender também que há uma necessidade de evolução, mas uma evolução que não ultrapasse certos limites, no nosso ver, e uma evolução que esteja sempre segura pelas raízes. Ou seja, é verdade que às vezes olhamos para a pista e acontecem coisas mirabolantes, nós sentimos, isto já está muito longe, não é? Mas na verdade Às vezes é mais salsa e outros ritmos latinos do que propriamente... Sim. Mas eu acho que nós não podíamos continuar a dançar kizomba eu acho que a kizomba pedia mais em termos de passadas e em termos de expressão. Não podíamos continuar no básico, mesmo porque a música pede mais. A música também sofreu uma evolução, não é? Normal, pede mais. Mas sim, eu acho que é importante perceber os limites. E isso não é fácil. É preciso saber muito da história e de como as coisas foram processando para perceber aquilo ali já não, mas isto aqui, sim. Pronto. Conhecer bem a história, como disseste, e seguir quase que o fio condutor. Se eu tenho uma ideia dos meus mais velhos que queriam chegar nesse ponto, é por aí que eu vou. Não é tanto, como é que se diz, distorcer a coisa. Por exemplo, ir a buscar a informação noutras formas de dança, tipo tango, salsa. Pois. Porque eu, pessoalmente, acabei por... nesse percurso todo, acabei por entrar em contacto com outras formas. Acabei por estudar um bocado a história da salsa, porque também tem uma componente africana, ou afro, muito forte. Acabei por trabalhar muito o afro-cubano. Tive há algum tempo no Brasil também, conheci os ritmos brasileiros, em termos de estudo, etc. Por acaso, ainda ontem recebi um convite de uma companhia aqui que estava a comemorar os 20 anos da história da salsa cá em Portugal, em que também fiz parte. Ou seja, tenho muita informação no que toca a essas outras influências. Mas eu procuro não misturar tanto. Não é tanto, não procuro mesmo não misturar. Porque muitas vezes, quando fazemos performance e coisas do género, as pessoas perguntam: mas porquê é que não metes alguma coisa do contemporâneo ali no meio? E não é por aí. Vamos separar. Não é separar as águas, mas pronto, eu estou a seguir uma linha ou um fio condutor que vem já dos meus mais velhos e que falei muito, ouvi muito e continuo ainda com os meus mais velhos. Ou, por exemplo, às terças e às quintas, normalmente há sempre encontros na Associação Cabo-Verdiana, em que, quando se fala, por exemplo, Associação Cabo-Verdiana ou Beleza, não é restritamente cabo-verdiano, mas acaba por ser um ponto de encontro da África toda. Exatamente. E não só de Portugal, do mundo inteiro. São referências. Eu acho que a fusão não é uma coisa necessariamente má. Exatamente, de forma Claro alguma. Não. Só que... Mas há pessoas que veem, não, fusão não é boa. E outros dizem, não, fusão é boa. Acho que vai muito do resultado, não é? Se for uma coisa positiva, toda a gente acaba por... Eu acho que é mesmo isso. A questão é não deturpar, é conseguir manter. Porque o que acontece muitas vezes é que perde-se a raiz. E a essência, que é o essencial. E aí é que as pessoas já sentem. E depois vem do sentir também. Porque as pessoas sentem, aquilo está bom, aquilo não está bom.
temos que também dar atenção ao que se sente quando se vê e quando se dança. E a dança é sem dúvida uma questão de sentimento e já voltamos à nossa conversa. Mais uma emissão, mais uma reportagem preparada a pensar em si. A Associação dos Naturais e Amigos do Distrito de Lobata, em Portugal, comemorou 4 anos de existência com um almoço convívio que contou com a presença do Presidente de Câmara deste distrito. Nós tivemos conhecimento da chegada do seu Presidente de Lobata, da Câmara de Lobata, e nós organizamos entre membros e os amigos para a realização dessa atividade, ou seja, desse almoço. Inicialmente fizemos uma partida de futebol entre amigos, em que para completar a atividade fizemos um almoço que é para festejar a data do aniversário da associação e também quero para a recepção do senhor Presidente da Câmara. Fiquei satisfeito com este encontro, transmitiram algumas ideias que são interessantes. Eu tomei conhecimento que existe aqui uma associação, que é a Associação dos Naturais Amigos de Lobata, e nós iremos dar passos para que possamos, de facto, desenvolver mais atividades em comum entre a Câmara e esta associação. Durante este encontro, falou-se de várias questões com destaque para o desenvolvimento de Lobata. Eu quis vos transmitir que, enquanto Presidente da Câmara de Estado de Lobata, que eu tenho um programa, tenho um projeto para desenvolver o Distrito de Lobata. Temos programas a nível da educação, da infraestrutura, da cultura, desporto, turismo e saúde. Na lista das preocupações dos naturais de Lobata residentes no Seixal, destaca-se a questão relacionada com a legalização. Sim, de facto também puseram essa questão. Como sabe, a história diz que a Câmara de Seixal tem a germinação com a Câmara de Lobata. Então, irei tentar reforçar esta germinação, o protocolo. Durante a minha estadia cá, irei encontrar com o Presidente da Câmara do Seixal para que possamos conversar um pouco sobre isto e encontrar soluções para problemas que afetam aos jovens aqui em Seixal. No mês em que o distrito de Lobata comemora a sua data marcante, o presidente daquele distrito de visita a Portugal reuniu-se com os amigos e naturais de Lobata aqui neste restaurante, em Amora. Voltamos à conversa com os nossos convidados e estávamos a falar da parte sentida da dança. E agora pergunto, a Kizomba é muito vista como uma questão de sensualidade, de ser uma dança bastante sensual. Acham que as pessoas têm aderido tanto pelo facto de ser sensual ou já se desmistificou um pouco essa questão e por isso há tanta adesão? Se me permites, eu acho que há muitos rituais africanos, de dança africana, que são rituais à vida e ao dom da vida. Infelizmente, isto do meu ponto de vista pessoal, eu falo por mim, Joana, eu não gosto quando conotam a Kizomba a uma dança sexual. Porque eu não consigo imaginar as senhoras que a gente vê a dançar 60, 70 anos e que a gente vê a dançar na passada e vemos a dançar Kizomba e é delicioso de ver a sentirem aquilo como uma coisa sexual. Eu não vejo a Kizomba como uma coisa sexual. É óbvio que agora temos uma linha mais sensual, porque também tem a ver com a época que estamos a viver. As pessoas gostam de se exprimir também dessa forma, não é? E parece-me que não há problema em pôr a sensualidade na Kizomba. Agora, sexualidade é que eu acho que já não se coaduna, não é preciso. Eu acho que quando nós queremos ter essa certeza, será que isto é bom ou não, é olhar para trás, para onde nasceu, e será que naquela altura isto se coadunava, isto ficaria bem? É de olhar por aí também. E em relação à idade, tem alunos das várias idades, as diferentes faixas etárias? Temos faixa etária desde os 20 aos 60 ou mais, talvez. Não quero... E, portanto, há um encontro, digamos assim, entre os mais novos e os mais velhos, neste caso, na dança, o que é bastante interessante. E saudável, é muito bom. As pessoas também perdem certos tabus e dançam umas com as outras, sendo que nós ensinamos sempre uma Kizomba muito socialmente agradável, não entramos no ensino da tarraxinha, essas coisas todas, então é tudo muito amistoso, as pessoas dão-se umas com as outras e fazem amizades, é ótimo. E não curiosamente acaba por ser um encontro não só de faixas etárias, mas também de europeus com africanos, hoje em dia até russos. Sim, exatamente. Sim.
E há a questão que geralmente diz-se, não sei se é comprovado ou não, que não há muitos africanos a aprender a kizomba. A kizomba, verdade. aliás. É verdade? Confirmam? Confirmo e falo um bocado, vou falar um bocado sobre isso para que percam esse receio. Há aquela coisa que o africano diz que nasce com a cultura e está no sangue. Tem um senão, que é o seguinte: primeiro, se tiveres uma coisa na tua raiz cultural, não estudares, não desenvolveres, não acontece. Por outro lado, o africano diz que tem aquele sangue africano e tem aquela coisa, aquela cultura nas veias, etc. Mas eu chamo a atenção a uma coisa que é: o que está no sangue ou na gene cultural, digamos assim, africano, é uma coisa a puxar um bocado para o tribal. É muito mais ancestral do que parece. E a kizomba em si puxa mais para uma coisa de salão. Mas não será Que é esta diferente. nova kizomba que puxa para o salão? Portanto, porque a kizomba em si, a dança da kizomba, tanto o canto como a dança, sempre foi dançado. Antes mesmo de existirem as aulas, sempre foi dançado. Mas só dizer uma curiosidade. Por exemplo, já falando em termos técnicos, curiosamente, quando vou ensinar um africano, eles têm uma certa dificuldade em entrar no tempo da música. Eles têm uma propensão a entrar no contratempo da música. Que para mim é um indicativo que sim, é realmente africano. Que tem propensão ao tribal, que puxa mais para contratempos. Exatamente. Então, o africano normalmente tem essa coisa do i. Mas e agora pergunto-lhe, será que é o africano que não sabe dançar a kizomba ou a kizomba que está a ser mal ensinada? Não. É que a estrutura musical, isto também é um bocado, não sei se digo controverso, mas é complicado. Se quisermos estudar a coisa em si de forma séria e falar de metodologia, por exemplo, a estrutura musical é quaternária, ou seja, há uma estrutura musical. Tem uma estrutura em que é quaternária, frases musicais de 8 tempos, tem blocos musicais, etc. Ou seja, tem uma estrutura. Depois, interpretar a música de forma mesmo séria, digamos assim, ou técnica, é mais complicada. E é o que está a acontecer aqui um bocado, que as pessoas falam um bocado daquela dança de escola. É claro que há um estudo há um trabalho todo sobre a estrutura musical, e daí quando vê uma pessoa a dançar na música em si, a interpretar a música, falando em termos de musicalidade, parece até uma coisa coreografada. Muita gente pensa que é coreografado, mas não. Ou seja, há certos... Como é que é de dizer? Há certas... As figuras em si estão desenhadas para interpretar a própria música. E se aplicares no tempo certo, acaba por parecer uma coisa tão... Como é que se diz? Tão perfeita que possa parecer coreografia, mas não. E falando do tempo musical, um ritmo quaternário, um compasso quaternário, é como se fosse uma respiração. Tem um tempo 1, um tempo forte, um tempo 2, que é mais fraco, tem um 3, que é médio, e um 4, que é fraco, por exemplo. Já entrando numa área mais técnica, específica. Sim, mas é preciso... Mas a dança quer-se também um pouco livre, não é? Claro. Sim, Aliás, nós o que ensinamos aos nossos alunos, nós dizemos sempre, vocês sabem as letras, as pessoas têm uma noção das letras e como falar. E depois é como tirar um curso de literatura, em que aperfeiçoamos como usar as palavras, como construir o texto e depois livremente fazer a sua própria composição, não é? E nós dizemos-lhes sempre, nós não queremos que vocês dancem assim, tal e qual como nós ensinamos. Nós queremos que depois vocês sejam livres e desfrutem dessa liberdade. Mas é como em tudo, para isso é preciso conhecer. Não é porque eu sou lisboeta que eu sei cantar o fado. Eu até posso saber todos os fados de cor e adorar e ter montes de CDs e cantar, mas para eu ser uma cantora de fado, para cantar bem, preciso de umas aulas, alguém que me afine a voz, alguém que me
ajuda em determinados... É o que nós fazemos com a Kizomba. Sendo que nós estamos aqui muito a falar desta nova Kizomba, a nossa metodologia não foge para essa nova Kizomba, esses new styles de que se fala. Sim, é assim que apelidam. Nós mantemos-nos sempre agarrados à raiz. Por mais que num show ou que determinada figura demos-lhe um aspecto mais exuberante, nós estamos sempre agarrados à raiz e não queremos perder isso nunca. Falando nisso, posso até falar de um fenómeno que está a acontecer neste momento, que é muitos africanos, e não só, e está a acontecer mais fora de Portugal, digamos assim. Noutros países, alguns africanos querem ter, como é que é dizer, essa ligação, mas só que não o viveram, não têm informação. E está-se a criar coisas à volta que não estão a ir de todo de encontro às origens. E às raízes. Quer-se, vejo muitos espanhóis ou franceses que nunca tiveram em contacto com e que, pronto, acaba por dançar uma coisa ou por criarem uma coisa completamente nova. Portanto, não sou estas contra, quizombas que agora há no mundo inteiro, porque neste momento dança-se kizomba em todas as partes do mundo. E há professores de kizomba em todas as partes do mundo, de diferentes nacionalidades. Como é que sentem estes professores de kizomba que não tiveram, de facto, esse contacto, que não têm esse contacto com a raiz? Porque, querendo ou não, Portugal está num local privilegiado, que tem imensa diáspora africana, que trouxe esse estilo musical. Nos outros países não acontece isso. Na verdade, isso reflete-se na pista. Reflete-se, eu vou dar outra vez a minha opinião pessoal, reflete-se no sentimento. Nós olhamos para a pista e vemos aquelas pessoas, sabem, montes de passinhos e montes de técnica e conhecem as músicas, mas não estão ligadas. Como aqui em Portugal, os portugueses estão muito ligados. Eu falo por mim, sempre tive amigos, sempre convivi com pessoas africanas. Portanto, há uma ligação diferente. Não é só vou ali fazer umas aulas e já sei dançar kizomba. E eu confesso que às vezes nós vamos... E pior do que isso, já sabem ensinar kizomba. Exato, eu não queria ser polémica, mas pronto, é por aí. Nós vamos muitas vezes para fora dar aulas, workshops e fazer shows e tudo mais, e eu muitas vezes olho para a pista com alguma tristeza, porque eu sinto que não é bem aquilo que eu vejo aqui nas festas da garagem, não é? Exatamente. E já têm ido por esta Europa fora. Em África já foram dar algum show? Ainda não. Já houve um convite, ou já houve vários convites para ir a Angola, Cabo Verde também, mas ainda não se proporcionou. E portanto, lá vos esperamos, com certeza. Sem dúvida. E para terminar, já estamos a chegar ao final do nosso programa. Vou pedir então que mandem uma mensagem a quem está lá em casa, a quem vos acompanha. Já que estamos a falar de dança, dancem mesmo. De qualquer forma, dancem. Hoje em dia é uma necessidade urgente, como o amor, a felicidade, ser um bocadinho felizes só. Dancem. Com certeza. A Joana, uma mensagem. A dança é terapêutica. É terapêutica. Quebram-se muitas barreiras através da dança. Barreiras sociais, barreiras de sensibilidade. O corpo ganha muito com todo o ritmo e todo o ambiente. E nós dizemos sempre, se precisam de se sentir preenchidos, venham dançar, porque faz toda a diferença. É uma diferença notória na vida das pessoas. Nós vemos isso todos os dias. Com certeza. Muito obrigada aos dois. Obrigado por nos terem dado esta aula de kizomba teórica e até uma próxima oportunidade. Muito sucesso no vosso projeto. Muito obrigada. Antes de terminarmos, sugiro que veja a agenda da semana. Conhece esta embarcação? Foi concebida para atender às características do rio Kwanza, de forma a navegar em segurança nas suas águas pouco profundas, o ideal para um passeio bem interessante. Visite São Tomé e Príncipe e delicie-se com a sua gastronomia rica e variada. Vai ver que vale a pena. Por hoje ficamos por aqui, mas pode e deve continuar a acompanhar-me no Facebook. Já sabe, o meu nome é Biguiltini Cosme e esta é STP TV, a sua nova televisão.